Ainda na deformação plástica, no módulo 19, vamos determinar a resistência teórica dos cristais. Até agora, nós vimos as ligações entre os átomos, o empilhamento dos átomos, as estruturas, as várias estruturas cristalinas. Discutimos o ensaio de tração e compreendemos como é que os materiais se deformam plasticamente. Está na altura agora de fazer a ponte entre as ligações entre os átomos, as estruturas cristalinas e o comportamento mecânico. Porque é que um material com uma determinada estrutura cristalina, ligação, tem este comportamento mecânico? É possível fazer essa relação? É isso que nós vamos tentar fazer agora. Vamos à microestrutura e ver qual é a resistência teórica dos cristais. Está aqui descrito a situação inicial e a situação final. Ou seja, eu tenho um cristal, inicialmente vou aplicar uma tensão de corte e quero deformar permanentemente o cristal. E quero ver qual é o esforço que eu tenho que fazer e relacionar com a microestrutura. Okay? Esta é a posição inicial e esta é a posição final. Estão a ver? Tenho uma deformação permanente. Que esforço é que eu tenho que fazer para passar daqui para aqui? É aquilo que está descrito neste slide. Portanto, tem dois planos cristalinos e eu vou aplicar uma tensão de corte a esses planos. Como é que a tensão varia? Olha, obviamente que quando eu chego aqui a um estado intermédio, devo chegar a zero porque eles estão mais afastados. Quando eu me aproximo de um átomo do outro, a tensão obviamente vai aumentando. Portanto, é fácil de prever que isto vai ser um andamento mais ou menos sinusoidal, ok? Quando eu passo de uma posição para outra, quando eu me afasto e eu me aproximo de um átomo, que é justamente aquilo que está representado aqui. Uma variação sinusoidal da tensão de corte, descrita aqui, ok? Por esta fórmula matemática. Também posso admitir que o material obedece à lei de Hughes. É uma primeira simplificação que está aqui descrito. Não em termos da tensão normal, mas em termos da tensão de corte. Não aparece aqui o módulo de Young, mas aparece outro módulo equivalente, que é o módulo de elasticidade ao corte. Isto é a tensão de corte e isto é a deformação de corte, que é este pequeno alongamento a dividir pela espessura ou distância interplanar entre dois planos consecutivos. Se eu juntar, combinar esta equação com esta equação, o resultado final é isto, que é um resultado muito importante. O que é que diz este resultado? Onde o G é o módulo de Young, o módulo de elasticidade ao corte. O que interessa mais é este B e este D. O que é o B? É este valor aqui, é a distância interatómica ao longo de uma determinada direção. Nós aprendemos isso na cristalografia, dominamos isso perfeitamente. O D é o quê? É a distância interplanar, a distância entre dois planos consecutivos. Também vimos isso na cristalografia. Ora, o que é que diz esta equação? Diz que a tensão em massa eu tenho que fazer um grande esforço quando a distância interatómica é grande ou quando a distância interplanar é pequena. O que faz algum sentido. Se eu tiver dois planos muito próximos uns dos outros, é muito difícil de deformar plasticamente, não é? Esses dois planos. Agora, se eles estiverem afastados, já é muito mais fácil. É isto que quer dizer. Fisicamente, isto faz todo o sentido, ok? Agora, vamos aplicar esta fórmula e vamos prever qual é a resistência teórica dos metais que nós conhecemos. Tem aqui uma tabela com vários tipos de metais e tem aqui a resistência teórica aplicando a fórmula que acabamos de ver. E dá valores astronómicos, da ordem do gigapascal, quando, na verdade, a resistência real são frações destes valores. 3, 4 ordens de grandeza. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. A minha fórmula não é realista. Porquê que não é realista? Porque eu admiti que o cristal é perfeito. Mas, na verdade, não é. Todos os metais têm muitos defeitos, sobretudo os defeitos lineares, deslocações, que vão facilitar justamente a deformação plástica e que vão permitir obter estes valores. Portanto, aqui eu não tenho em conta estes defeitos, aqui sim. Okay? E o primeiro que justamente se apercebeu disto, que só conseguimos obter previsões realistas tendo em conta os defeitos, foi o Taylor, 1930. Portanto, as propriedades, a tal ponto que eu queria fazer no início deste módulo, entre a ligação e a estrutura,
Não é. A ponte não dá para fazer só com estes dois aspectos. Se dá para fazer se vocês tiverem em conta os defeitos. Se tiverem em conta, então, a ligação, a estrutura e os defeitos, sim, conseguem chegar às propriedades mecânicas. Os defeitos depende de quê? Do processamento, do fabrico. Qualquer tipo de fabrico, maquinagem, conformação plástica, fundição, todos estes processos introduzem defeitos. É impossível ter um material sem defeito. E aí sim, se tiverem em conta estes três, ligação, estrutura e defeitos, conseguem ter previsões corretas. Isto é um slide que parece sem importância, mas na verdade é a base, justamente a essência deste curso. É fazer a ligação microestrutura, que inclui os defeitos, com as propriedades mecânicas. É eu, tendo uma ideia acerca da microestrutura, eu consigo prever as propriedades mecânicas sem olhar para um catálogo. Okay? É esse o grande objetivo desta disciplina.